A intervenção divina durante a noite é um tema fascinante e profundamente significativo na Bíblia, revelando o cuidado e a comunicação de Deus com seu povo em momentos críticos. Essas histórias oferecem insights sobre o propósito por trás desses despertares divinos, mostrando como Deus muitas vezes escolhe a quietude da noite para transmitir mensagens ou orientação. Dois exemplos notáveis desse fenômeno são encontrados nas histórias de Samuel e Daniel, cada uma destacando aspectos únicos da comunicação de Deus com seus servos. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, encontramos a história comovente de Samuel, um jovem servo de Deus, que estava servindo no templo sob a tutela de Eli, o sacerdote. Em uma noite comum, enquanto Samuel estava descansando em seu quarto, algo extraordinário aconteceu. A voz de Deus chamou Samuel pelo nome, mas o jovem não reconheceu inicialmente de quem era a voz. Ele correu até Eli, pensando que o sacerdote o havia chamado. No entanto, ele percebeu que era o Senhor quem estava chamando Samuel e instruiu-o a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." A partir desse momento, Deus revelou a Samuel uma mensagem importante e profética, anunciando juízos contra a casa de Eli. Essa história ilustra como Deus, muitas vezes, escolhe falar conosco em momentos inesperados e em lugares incomuns, como durante a noite, quando estamos mais receptivos e livres de distrações. Outro exemplo notável é encontrado no livro de Daniel, capítulo 6. Aqui, o rei Dário havia colocado Daniel entre os administradores do reino, devido ao seu excelente espírito e habilidade excepcional. No entanto, os outros administradores ficaram com inveja de Daniel e conspiraram contra ele. Eles persuadiram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel, no entanto, continuou a orar a Deus conforme seu costume, e quando o rei descobriu, ficou angustiado, pois sabia que o decreto era irrevogável. Durante a noite, o rei Dário foi incapaz de dormir e logo ao amanhecer, apressou-se para a cova dos leões para ver se Daniel estava vivo. O rei foi confrontado com a evidência do poder de Deus, pois os leões não haviam feito mal algum a Daniel. Esse despertar noturno do rei Dário foi um momento crucial, pois levou à glorificação de Deus diante do povo e ao reconhecimento da verdadeira fé de Daniel. Esses exemplos destacam o propósito por trás da intervenção divina durante a noite: comunicar mensagens importantes, revelar verdades essenciais e demonstrar o poder e a soberania de Deus. Quando Deus escolhe intervir durante a noite, Ele está usando um momento de silêncio e tranquilidade para capturar nossa atenção e transmitir sua vontade de maneira clara e inconfundível. Esses despertares divinos também servem como um lembrete do cuidado pessoal de Deus por seus servos, mostrando que Ele está atento aos detalhes de suas vidas e disposto a intervir em seu favor, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores. Além disso, essas histórias nos lembram da importância de estar sensível à voz de Deus e pronto para responder ao seu chamado, seja durante o dia ou durante a noite. Assim como Samuel respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Devemos estar dispostos a ouvir e obedecer à voz de Deus, não importa quando ou onde Ele escolha falar conosco. Isso requer uma disposição para abandonar nossas próprias agendas e estar abertos à orientação divina, mesmo quando isso significa ser despertado do sono durante a noite. Em última análise, as histórias de Samuel e Daniel nos convidam a confiar na sabedoria e no timing de Deus, sabendo que Ele escolhe os momentos perfeitos para se comunicar conosco e revelar sua vontade.
Que possamos estar atentos à sua voz, mesmo nos momentos mais inesperados, e responder com fé e obediência, reconhecendo que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, tanto de dia quanto de noite. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Assim, você receberá mais vídeos como esse diretamente na sua caixa de entrada. Inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo futuro. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Para compreender o mistério por trás do despertar às 3 da manhã e sua conexão com a voz de Deus, é crucial explorar a importância da obediência e da sensibilidade espiritual. A Bíblia nos oferece inúmeras narrativas que ilustram como estar em sintonia com a voz divina requer uma disposição para ouvir e obedecer, independentemente do momento em que ela se manifesta. Uma dessas histórias notáveis é a de Elias, um profeta do Antigo Testamento, cuja experiência com Deus exemplifica vividamente a importância da prontidão espiritual para discernir a voz do Criador. No livro de 1 Reis, capítulo 19, somos apresentados ao relato de Elias após seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Depois de uma demonstração impressionante do poder de Deus, Elias é ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Temeroso e exausto, ele foge para o deserto, buscando refúgio e orientação divina. É nesse contexto de fragilidade humana e desespero que Deus escolhe se comunicar com Elias. Em um momento crucial dessa narrativa, Elias está escondido em uma caverna e Deus o chama. Saia e fique no monte diante do Senhor, pois o Senhor está prestes a passar. 1 Reis 19:11. Aqui, testemunhamos não apenas a iniciativa divina de se revelar a seu servo, mas também a maneira incomum pela qual Deus escolhe se manifestar. Não é através de um poderoso trovão ou de uma rajada de vento, mas sim em um sussurro suave. Essa cena é profundamente simbólica. O sussurro suave de Deus ressalta a importância da sensibilidade espiritual e da disposição interior para ouvir sua voz. Enquanto um trovão ou um terremoto poderiam facilmente chamar a atenção de Elias, o sussurro suave exige um coração atento e uma mente tranquila.
Ele nos lembra que a comunicação com Deus muitas vezes ocorre nos momentos mais sutis e silenciosos de nossas vidas, exigindo que estejamos em um estado de prontidão espiritual para reconhecê-la. A escolha de Deus de se comunicar com Elias durante a madrugada não é arbitrária. A escuridão da noite muitas vezes simboliza os períodos de desolação, incerteza e angústia em nossas vidas. É nos momentos mais escuros que a voz de Deus muitas vezes se torna mais clara e reconfortante. Despertar às 3 da manhã pode ser interpretado como um convite divino para nos encontrarmos com Ele em meio à escuridão de nossas próprias provações e tribulações. A história de Elias também destaca a importância da obediência. Após ouvir o sussurro suave de Deus, Elias não hesita em responder prontamente ao chamado do Senhor. Ele emerge da caverna e se coloca diante de Deus, pronto para receber suas instruções e orientações. Essa prontidão para obedecer é fundamental para uma vida espiritual vibrante e significativa. Assim como Elias, somos chamados a estar prontos e dispostos a seguir os caminhos de Deus, mesmo quando eles nos levam a lugares desconhecidos e desafiadores. Além disso, a história de Elias nos lembra que a voz de Deus muitas vezes se manifesta de maneiras inesperadas e contrárias às nossas expectativas. Enquanto Elias esperava encontrar Deus em manifestações grandiosas e espetaculares, como um trovão ou um fogo, ele descobre que a verdadeira presença de Deus está no sussurro suave. Isso nos desafia a reavaliar nossas próprias preconcepções sobre como Deus opera em nossas vidas e a estar abertos para reconhecê-lo onde quer que Ele escolha se revelar. Despertar às 3 da manhã, portanto, pode ser visto como um convite para cultivar uma maior sensibilidade espiritual e disposição para obedecer à voz de Deus, mesmo nos momentos mais inesperados e aparentemente insignificantes. É durante esses momentos de quietude e escuridão que somos convidados a nos conectar mais profundamente com o divino e a encontrar conforto e orientação em sua presença amorosa. Em última análise, a história de Elias nos lembra que a voz de Deus está sempre presente, falando conosco em cada momento de nossas vidas. Cabe a nós estarmos dispostos a ouvir e obedecer, mesmo quando a mensagem de Deus vem em um sussurro suave durante as horas escuras da noite. Desvendar os mistérios por trás do despertar às 3 da manhã e sua suposta conexão com a intervenção divina nos leva a explorar o conceito complexo da providência divina. A ideia de que Deus opera em tempos e maneiras que muitas vezes ultrapassam nossa compreensão é um tema recorrente na teologia e na espiritualidade. A Bíblia nos oferece uma riqueza de passagens que abordam essa realidade, convidando-nos a confiar na sabedoria e na soberania do Criador, mesmo quando os eventos ao nosso redor parecem confusos ou inexplicáveis. O livro dos Provérbios, uma coleção de sabedoria ancestral, contém inúmeras reflexões sobre a natureza da providência divina. Um versículo particularmente relevante é Provérbios 16, 9, que afirma: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Esta simples afirmação encapsula a complexa interação entre a liberdade humana e a intervenção divina. Embora os seres humanos possam fazer planos e tomar decisões, é Deus quem, em última instância, governa sobre o curso da história e guia os destinos individuais. Essa ideia de Deus dirigindo nossos passos é profundamente reconfortante e desafiadora ao mesmo tempo. Por um lado, ela nos lembra que não estamos sozinhos neste mundo caótico e imprevisível. Em meio às incertezas da vida, podemos confiar na orientação amorosa e na providência cuidadosa de Deus. Por outro lado, essa verdade nos confronta com a nossa própria limitação e finitude.
somos forçados a reconhecer que não podemos controlar todos os aspectos de nossas vidas e que devemos confiar na sabedoria e no plano maior de Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente seus propósitos. Ao considerar a questão do despertar às 3 da manhã à luz desse princípio, somos desafiados a ver além das circunstâncias imediatas e a reconhecer a mão de Deus em nossa jornada pessoal. A quietude da noite pode se tornar um momento sagrado de reflexão e comunhão com o divino, onde Deus escolhe nos encontrar e nos guiar em direção ao seu propósito para nossas vidas. Embora não possamos entender completamente os motivos por trás de um despertar repentino durante essas horas sombrias, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver claramente o caminho à frente. Além disso, a providência divina nos lembra que Deus muitas vezes opera de maneiras misteriosas e aparentemente contraditórias aos nossos próprios entendimentos. Enquanto podemos esperar que a intervenção divina venha em momentos de grandeza e grandiosidade, como um milagre ou uma revelação espetacular, a realidade é que Deus frequentemente escolhe se manifestar na quietude e na simplicidade do cotidiano. É nos momentos mais comuns e mundanos de nossas vidas que Deus muitas vezes se revela de maneiras profundamente transformadoras. Despertar às 3 da manhã pode ser visto como um convite para olharmos além das aparências superficiais e nos sintonizarmos com a presença silenciosa e constante de Deus em nossas vidas. É durante esses momentos de vulnerabilidade e fragilidade que somos convidados a confiar na sabedoria e na providência divina, mesmo quando não compreendemos totalmente seus propósitos. Despertar durante a noite pode ser um lembrete gentil de que Deus está sempre conosco, guiando-nos e sustentando-nos em cada passo do caminho. Em última análise, a compreensão dos mistérios da providência divina nos convida a uma postura de humildade e confiança diante do desconhecido. Não podemos prever os planos de Deus ou entender completamente seus propósitos, mas podemos confiar na sua fidelidade e no seu amor inabalável por nós. Despertar às 3 da manhã pode ser apenas um pequeno lembrete dessa verdade eterna, que Deus está conosco em todas as horas do dia e da noite, orientando-nos e sustentando-nos com sua mão amorosa. Desvendar o mistério por trás do despertar às 3 da manhã e sua possível conexão com a voz de Deus nos leva a uma jornada de preparação espiritual. Este aspecto da fé cristã é crucial, pois molda nossa capacidade de discernir e receber as revelações divinas que podem ocorrer a qualquer momento, até mesmo nas horas mais obscuras da noite. A Bíblia oferece uma riqueza de orientações práticas sobre como estar espiritualmente preparado para ouvir a voz de Deus. E é sobre isso que vamos refletir agora. Primeiramente, a oração constante emerge como um elemento fundamental na preparação espiritual. A comunicação regular com Deus estabelece uma conexão íntima entre o crente e o Criador, tornando-nos receptivos à sua voz em todas as circunstâncias da vida. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, enfatizou a importância da oração, encorajando seus seguidores a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. A oração constante nos mantém em sintonia com a presença de Deus, permitindo-nos estar abertos e receptivos às suas instruções, mesmo quando elas vêm durante as horas de escuridão da noite. A leitura da Palavra de Deus também desempenha um papel vital na preparação espiritual. A Bíblia é a revelação escrita da vontade de Deus para a humanidade, e sua importância como guia espiritual não pode ser subestimada. Ao mergulharmos nas Escrituras, somos nutridos e fortalecidos espiritualmente, capacitando-nos a discernir a voz de Deus de forma mais clara e precisa. O salmista expressa essa verdade quando declara:
Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra de Deus ilumina nosso caminho e nos guia em direção à verdade, preparando-nos para receber as revelações divinas, mesmo durante as horas mais sombrias da noite. Além disso, a sensibilidade ao Espírito Santo é essencial na preparação espiritual para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo é o consolador e guia prometido por Jesus Cristo aos seus discípulos, capacitando-os a compreender e aplicar os ensinamentos divinos em suas vidas diárias. Paulo, em sua carta aos Gálatas, exorta os crentes a andar pelo Espírito e a serem conduzidos por ele em todos os aspectos de suas vidas. Gálatas 5,16. A sensibilidade ao Espírito Santo nos torna receptivos às suas inspirações e orientações, capacitando-nos a discernir a voz de Deus, mesmo quando ela vem de maneiras inesperadas, como durante o despertar repentino às 3 da manhã. Ao refletirmos sobre esses princípios de preparação espiritual, somos lembrados do convite divino para buscarmos a Deus com fervor e dedicação. Jeremias 33:3 nos oferece uma promessa poderosa nesse sentido. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este versículo ressalta a importância da busca diligente pela presença de Deus, garantindo-nos que Ele responderá e revelará coisas além da nossa compreensão humana. Clamar a Deus em oração e buscar sua face através da leitura da palavra e da sensibilidade ao Espírito Santo nos prepara para receber as revelações divinas, inclusive durante as horas incomuns da noite. Despertar às 3 da manhã, portanto, pode ser interpretado como um chamado de Deus para aprofundarmos nossa preparação espiritual e nossa sensibilidade à sua voz. É um lembrete gentil de que a comunicação com Deus não está restrita a horários específicos ou circunstâncias previsíveis, mas está disponível a qualquer momento e em qualquer lugar para aqueles que estão dispostos a ouvir e responder ao seu chamado. Em última análise, a preparação espiritual para ouvir a voz de Deus é um processo contínuo e dinâmico, exigindo compromisso, disciplina e fé. Ao cultivarmos uma vida de oração constante, mergulho na palavra de Deus e sensibilidade ao Espírito Santo, nos tornamos mais receptivos à sua voz e mais preparados para discernir seus propósitos em todas as situações da vida, inclusive nos momentos mais inesperados, como um despertar repentino às 3 da manhã. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Assim, você receberá mais vídeos como esse diretamente na sua caixa de entrada. Inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo futuro. Desvendar o mistério por trás do despertar às 3 da manhã e sua relação com a intervenção divina nos conduz a uma reflexão profunda sobre a importância da confiança na direção divina. A Bíblia está repleta de relatos de indivíduos que, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras e incertas, optaram por confiar na sabedoria e no plano de Deus, independentemente de compreenderem completamente seus propósitos. Esta confiança na direção divina é um tema central da fé cristã e nos convida a uma jornada de entrega e submissão aos desígnios do Criador. Um exemplo notável de confiança na direção divina é encontrado na história de José, no Antigo Testamento. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e posteriormente lançado na prisão injustamente. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, José nunca perdeu a fé em Deus. Ele reconheceu que os eventos de sua vida estavam sendo guiados por um propósito maior e confiou na promessa divina de que tudo cooperaria para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28.
A confiança de José na direção divina foi recompensada quando ele foi elevado ao segundo posto mais alto no Egito, tornando-se um governante poderoso e influente. Sua história é um testemunho vívido da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. José reconheceu que o plano de Deus era maior do que seus próprios entendimentos e escolheu confiar na sabedoria e no poder do Criador, mesmo quando isso exigia passar por provações e tribulações aparentemente insuperáveis. Outro exemplo inspirador de confiança na direção divina é encontrado na figura de José, o pai de Jesus. Quando Maria, sua noiva, ficou grávida do Espírito Santo, José se viu confrontado com uma situação extraordinária e desconcertante. No entanto, ao invés de reagir com incredulidade ou desespero, José escolheu confiar na orientação de Deus. Um anjo apareceu a ele em um sonho, assegurando-lhe que o filho de Maria era de fato o filho de Deus e instruindo-o a aceitá-la como sua esposa. Diante dessa revelação divina, José optou por confiar na sabedoria e no plano de Deus, mesmo que isso significasse enfrentar o escárnio e a desconfiança da sociedade. Ele assumiu a responsabilidade de cuidar de Maria e de Jesus, criando o Filho de Deus como seu próprio filho. Essa atitude de confiança e submissão à direção divina é um exemplo poderoso para todos nós, demonstrando que, mesmo em meio a circunstâncias extraordinárias e desconhecidas, podemos confiar na sabedoria e na providência de Deus. A história de José, o pai de Jesus, nos lembra que a confiança na direção divina muitas vezes exige coragem e sacrifício. Significa estar disposto a abandonar nossos próprios planos e desejos em favor do plano superior de Deus para nossas vidas. Isso pode envolver abrir mão de conforto, segurança e reputação em nome da obediência ao Criador. No entanto, como vemos no exemplo de José, a recompensa de confiar na direção divina é imensa. Ele foi abençoado por ser o pai terreno do Salvador do mundo, uma honra que transcende qualquer adversidade terrena. Ao considerarmos esses exemplos bíblicos de confiança na direção divina, somos desafiados a aplicar esse princípio em nossas próprias vidas. Muitas vezes, somos confrontados com situações que estão além de nossa compreensão e controle. Podemos nos sentir perdidos, confusos ou desencorajados diante das incertezas da vida. No entanto, a mensagem da Bíblia é clara. Podemos confiar na sabedoria e no plano de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus propósitos. Despertar às 3 da manhã pode ser interpretado como um lembrete gentil de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando parece que o mundo está fora de controle. É um convite para confiarmos na direção divina em todas as áreas de nossas vidas, sabendo que Ele tem um plano perfeito e soberano para cada um de nós. Que possamos seguir o exemplo de José, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e escolher confiar na sabedoria e no plano de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus propósitos.